Fala, rapaziada, estamos aqui hoje com um convidado especial, Rafael Dabá, o Capita, né? Um cara que é ídolo, que é referência para muitos, né? Seja bem-vindo, Rafael Dabá. Tamo junto. E hoje estamos aqui em mais uma entrevista, né, do CVcast. E queria saber de você, e também eu creio que muitos estão querendo saber, estão ansiosos, esperando você, né, nosso grande convidado de hoje. Quem é Rafael Dabá? Se apresente. Cara, Rafael Dabá, meu nome é Rafael de Santos Dias, né? Eu tenho hoje 42 anos de idade, sou natural do Rio de Janeiro, filho de uma baiana, daí vem a origem do apelido, da Baiana. Abreviaram para Dabá, né? Lá no Rio a gente abrevia tudo. Cara, um cara íntegro, que busca não falhar nas atitudes dia a dia. A gente tem um lema, né? Se a gente não pode adiantar, também não precisa atrasar. E é isso, cara. Só faço bem, não tenho por que fazer o mal na vida das pessoas. Sou um cara muito tranquilo, um cara que agrega bastante. Pronto. Rafael, de antemão, queria que você falasse para nós como foi que surgiu esse amor pelo futebol. Foi no futsal, foi no fut7 ou foi no futebol de campo? E onde foi? Foi mesmo no Rio de Janeiro? Foi sim, foi no Rio. Eu jogava futsal com 12, 13 anos no infantil, um clube chamado Sargentos do Exército, lá no meu bairro, Rocha. Antigamente futsal no Rio era muito forte. Tinha os clubes de camisa, Flamengo, mas tinha muito clube de bairro também. E depois eu migrei para o Vila Isabel, o treinador foi para lá, me levou, também com 12, 13 anos. Aí, cara, a paixão pelo futebol, no brasileiro, ela tá no sangue, né? Sim. Então, a gente foi seguindo. Comecei a me destacar bastante nos adultos, contra os adultos, já com 15, 16 anos, sempre tive muita força física, mas nunca nada muito profissional. Aí até que um cara me fez um convite, Maurício, o nome dele, para que eu fosse no Vasco fazer um teste. Passei, fiquei, só que filho único de mãe solteira. Minha mãe vetou, falou assim, não, vai atrapalhar os estudos. Aí não fui crânio e nem um jogador profissional dentro do campo, né? Mas eu, graças a Deus, consegui, depois disso, seguir uma trajetória bacana no fut7 e sou muito grato a essa modalidade porque me deu tudo que eu tenho. Rafael Dabá, é verdade que você já foi no Flamengo, no Vasco? Conta pra nós um pouco dessa experiência. Um menino, né, como você falou, filho único, filho de mãe solteira, a gente sabe que tem muita dificuldade, né, para um garoto, mãe, eu quero isso, e você ser barrado por conta do sistema familiar, né, que todos os garotos, quantos garotos aí não sofrem hoje no Brasil por conta do sistema familiar, de que vai vingar e às vezes tem outras prioridades, né, isso pelo fato de vir de baixo e não ver o futebol como uma válvula de escape para vencer. E conta pra nós como foi a experiência de vestir a camisa do Flamengo, do Vasco, de estar ali vivendo no cenário nacional. Assim, eu sou flamenguista, né? Não escondo isso de ninguém, mas eu sou um apaixonado pelo futebol. Então eu sou um cara muito coerente em relação a torcer, assim. Eu gosto de analisar o jogo em si. Tá jogando Vasco e Botafogo, o exemplo de ontem. Eu gosto de ver o jogo, ver o que o jogador faz dentro do campo. Mas meu time que eu torço, sou flamenguista. E, cara, vestir a camisa do Flamengo, ser campeão pela Libertadores, ser campeão brasileiro mais de uma vez. Assim, no Flamengo eu costumo dizer que a gente usa no termo da bola que eu zerei o game, né? Eu venci indo e voltando, todas as competições. Então, assim, brasileiro, cara, no brasileiro foram 3 no Flamengo, 2 ou 3 no Flamengo, aí no Vasco também, a experiência bacana no Vasco, volta olímpica São Januário. Mesmo sendo flamenguista, né, meio contraditório isso, mas você que vive do esporte, você sabe quando se arrepia, você tá num estádio lotado, a torcida gritando o seu nome, gritando o grito de guerra do Vasco, o casaca, por exemplo, gritando casaca, e você saber que foi você que conquistou, né? Cara, eu vivi coisas no fut7 que pode ser, assim, nas devidas proporções, é até um absurdo falar isso, mas eu acho que alguns jogadores no campo não viveram. Conheci países, pessoas, desfrutei de momentos de grandes estruturas
né? Como essa aqui que você está vendo, que é o Resenha. Coisas que clubes profissionais de campo não tem. E eu não é balela puxar a sardinha aqui pro meu presidente Daniel Trajano, porque a gente já recebeu aqui, nós recebemos aqui atletas renomados, Léo Moura, Jonas, Rômulo, Zé Roberto. Então, assim, pessoas que viveram de verdade da bola, que quando encontram com a gente, falam assim, cara, o que é isso aqui? Então, assim, respondendo a sua pergunta na segunda parte, cara, eu não sei nem como mensurar essa experiência de ter vestido camisas de grandes times e, por final, ter vestido a do Resenha, que eu considero a maior estrutura do mundo de futebol 7. É isso aí. Já que você falou, né, nos nomes dessas feras, como foi dividir o vestiário com Léo Moura, Zé Roberto, Jonas? Como é essa troca de resenha? Como é essa experiência ali de estar dividindo conhecimentos? Né? Que a gente sabe que Zé Roberto também é um cara que é fissurado por treino, assim como você, né? E como foi dividir isso? Como foi aprender? Como foi viver aquele momento? Assim, eu já vi meio tarimbado, né, em relação a isso, porque no Rio de Janeiro, quando a gente jogava no Flamengo, todo final de ano a gente tinha um jogo contra as estrelas. E as estrelas nada mais eram do que, em atividade, Juan, Ibson, Renato Augusto, Wagner Love, Felipe Bastos. Todos os caras que você olhava na televisão ali e falava, caraca, esse cara tá jogando aqui, o cara passava, tu não sabia se marcava, você olhava. Então, ao longo do tempo, você vai criando uma casca, né? E já consegue conciliar ali meio que admiração e respeito, né? E quando eu cheguei aqui no Resenha, eu tinha falado já com o presidente, cara, bacana esse fato de você trazer um grande nome para agregar, porque você vai ver o que o cara vai causar no elenco. Então a gente estava concentrado no Rio de Janeiro, o Zé Roberto descia primeiro para almoçar, descia primeiro para tomar café. Então isso é coisa que, por exemplo, se o Dabá fala e você não assimila, quando você olhar o Zé Roberto fazendo, você vai assimilar. Então são essas experiências que esses grandes nomes deixaram pra gente, sem contar que são, cara, competidores no fino da palavra, todos eles. A gente treinou muito aqui com o Jonas, que é daqui, sim, né? A gente treinou também com o Rômulo competiu com a gente, né? Então, assim, caras que só deixaram a sementinha deles aqui, e eu acredito que quem tenha dividido o campo com eles e o dia a dia só tenha ficado melhor aí para os próximos objetivos na vida. Rafael, você é um cara bastante rodado, né, no futebol. E como foi a sua ligação entre Rafael e Daniel Trajano? Como foi que as pedras se encontraram? Como foi? Rapaz, eu conto essa história e ele sempre ri. Eu vim na asa do avião, falo de novo. Eu vim na asa do avião. Primeiro que o Daniel Trajano, ele não gosta de zagueiro. Não gosta de zagueiro. Pra ele só é bom quem define jogo, do meio pra frente. Assim como o futebol por um todo, né? Essa geração de agora que a gente tá falando de zagueiro, que o Léo Ortiz joga muito. Mas zagueiro, pronto. A gente tem um exemplo aí, 3-0, o Léo Ortiz, numa infelicidade, foi tirar a bola, pisou na bola, metade crucificou, e quem entende de bola elogiou o cara porque sabe que ele joga assim o tempo inteiro e deu um azar. Então foi nessa vibe aí que o Daniel me trouxe, muita controvérsia, não queria trazer, só que ele não sabia que estava trazendo um cara que ia mudar a história da casa dele, né, que é o Resenha. E eu sei que eu entreguei muito para cá, entrego até hoje, agrego, sobre pessoas, o que a gente estava conversando aqui, sobre valores, sobre pessoas. Eu sei o quanto eu sou importante para essa instituição e acredito que ele saiba também da minha importância, sabe que é uma troca mútua ali, né, recíproca, e fez muito por mim, faz até hoje. Eu não escondo isso de ninguém, mas eu tenho um respeito enorme por ele, chamo ele de paizão, mas é ele lá e eu aqui. Ele faz o dele, eu faço o meu. Eu sou remunerado pelo que eu faço. As pessoas acham que mas Dabá não, cara, eu sou, você está tendo a oportunidade de me conhecer, sou o mesmo cara que saiu do Rio de Janeiro com sonhos, pronto para mudar vidas. Eu venho fazendo isso todos os dias aqui com o meu projeto do Personal Soccer, e é para isso que eu tô aqui. A partir do momento que eu achar que eu não faço mais diferença em ter mudado de DDD do 21 para 86, eu capino, mas graças a Deus a minha estadia aqui está muito bacana, eu sou muito bem acolhido aqui. E o Daniel sabe disso, ele sabe que eu tenho um carinho especial por ele, eu não escondo de ninguém, e ele também não esconde não, mas ele é meio xurek para assumir que ama.
qual é a relação hoje entre Rafael Dabá e Daniel Trajano? É a relação de fato de pai e filho, algo que consolidou de verdade? Eu acredito que você veio do Rio de Janeiro, né, como você brincou, na asa do avião, acredito que foi para passar uma temporada. Não, vou lá no The Resenha e tal, ver de qual é. Você imaginava que iria tomar essa proporção toda de chegar aí, rapaz, Teresina é minha casa hoje? É que eu creio que hoje você vê assim, e eu acredito que muito torcedor hoje já não vê mais o Resenha sem Dabá, né? Por mais que tenha acabado, eu publiquei na minha rede social hoje, que eu falei para ele que eu não aguento mais, que eu vou passar o contato dele para responder as perguntas na rua, porque eu vou daqui no mercado ali, aí o cara da seção do arroz fala, Capita, e o Resenha? E o Resenha? Aí eu pego o moto Uber, o cara, e aí, Capita, o Resenha volta? Aí eu desço, pego o Uber com a minha esposa, o cara, tu é o Capita do Resenha, né? O Resenha volta? Falei pra ele que eu não vou mais responder, não, vou passar o contato dele. Então, assim, tirando essa parte da resenha, minha relação com ele é... Cara, não posso nem dizer que é de filho pra pai, de pai pra filho, porque eu não estresso ele. Não estresso ele. Eu não dou trabalho. Eu não dou trabalho. E ele vai assistir isso e vai concordar comigo. Meu trabalho pra ele em relação a todos os atletas que passaram por aqui é zero. Zero. Ele tem um combinado comigo, um combinado profissional, assim como qualquer empresa. Ele cumpre, eu cumpro a minha parte como profissional e tem assuntos que a gente consegue conversar. Hoje em dia é difícil demais ele tá por aqui, né? Teresina ficou pequena aí pro Daniel, mas sempre que a gente pode, a gente tá brincando, ele me zoa, eu zoo muito ele também, mas sei que ele é um cara muito atarefado, mas está sempre antenado aí no que está acontecendo. Então minha relação com ele é bem tranquila, eu nunca abusei disso. Tenho acesso livre para tratar qualquer assunto com ele, mas nunca perturbei ele não, nunca abusei dessa confiança que ele tem em mim não. Pronto. Dabá, você falou algo interessante, né, que até despertou aqui uma pergunta sobre o Resenha. Você consegue falar para nós, não é como o cara do comércio a pergunta, mas, tipo assim, da onde foi que surgiu a ideia de... o Resenha multicampeão, era uma alegria entrar ali e ver o rapaz, o Dabá, os caras vão jogar, Rafael Neguinho, os caras vão estar ali, meu irmão. Paga o ingresso, o cara entrar ali e paga o ingresso. Da onde foi que surgiu essa ideia de, não, vamos dar um tempo aqui do Resenha? Como foi esse impacto quando você soube dessa notícia? Cara, se eu te falar que a gente acostuma, é difícil. É difícil. Na minha concepção, na minha opinião, o complexo de Resenha e a marca Resenha é uma coisa só. É dividido pelos funcionários, mas a rotina do time alegra o ambiente aqui. Então, é até chovendo molhado isso que eu vou te falar, mas Teresina, a modalidade em si, aconteceu muita coisa para que o Daniel meio que freasse em relação a esse avanço. Ele atingiu um patamar muito alto, né, na modalidade. E, perdão, eu disse Teresina, não, o futsal em si, né, em cenário nacional. Teresina, eu acho que Teresina virou carro-chefe, né, a gente chamava do campeonato mais charmoso do Rio de Janeiro. Até parabenizar meu amigo Darlan aqui e a toda a equipe dele, ao narrador Gustavo, que é meu irmão, ao Tílio, que é presidente junto, toda essa galera pelo trabalho, porque eu sei o quanto é difícil, de onde eu vim, eu sei o quanto é difícil se manter uma federação, mas eu acredito que o Daniel tenha atingido meio que o ápice da parada. Então, se você não se desafia, né, não tem um desafio mais à frente, outro desafio, você vai olhando para o lado, olhando para o outro, vê que as coisas não estão avançando, né, e quando eu digo isso, eu não digo escondido de ninguém, eu digo que a modalidade, né, ela precisa se reinventar, e o Daniel é movido a desafios, então acho que meio que calhou nessa situação aí. Ele meio que ficou sem enfrentamentos, né, dentro da modalidade. Pode até causar polêmica isso que eu vou falar, mas a verdade é uma só. Não tem uma equipe no Brasil que treine igual a gente, que treinasse, né, igual a gente. A nossa equipe, ela treinava de manhã, né, de segunda a sexta, e na parte da tarde também. Então são 12 treinos aí, 10 treinos por semana, 12 se for contar a atividade do jogo ou qualquer outra atividade. Então, assim, a gente ia para as competições, havia um murmurinho de bastidores que competições equipes A, B, C não queriam disputar
porque era um investimento que a equipe ia fazer, contando que tem uma potência enorme do outro lado, que já vai pegar o troféu. E a gente sabe que a fofoca ela só aumenta, mas se surgiu esse assunto, alguém começou. Nem que tenha sido a equipe de zero expressão. Alguém começou isso e a gente via a dificuldade. Conta muito também do resenha sem Teresina, então toda hora para se deslocar Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. A gente acabou sendo o patinho feio da parada, porque se você botar na ponta do lápis aí, é um investimento altíssimo para se manter uma equipe de alto rendimento e competir e vencer. E o Daniel não sabe brincar, entendeu? Não sabe fazer as coisas pela metade. E então acredito que, cortando meu coração, né, nesse finalzinho de ano, tenha sido uma decisão bacana dele para dar uma respirada, dar uma arejada na cabeça. Por mais que eu acho que não. Eu como atleta e carro-chefe do time, eu nunca ia querer parar. Né? Mas pensando com a cabeça dele de empreendedor, de presidente de uma instituição desse tamanho, eu tenho uma pontinha que entende ele sim, mas sei que o coração dele está apertado e ele sente falta disso aqui pra caramba. E se Deus quiser, de tanto eu martelar a cabeça dele, Papai do Céu vai abençoar a mente dele para voltar em 2025. Em nome de Jesus. Eu vejo aí que você estava falando, né, do Daniel Trajano, e o pouco que eu acompanho, ou o muito, né, que eu acompanho muito ele nas redes sociais, inclusive para mim é referência também. E aí eu vejo que ele é um cara de uma autoestima lá em cima. Você acha que influenciou essa questão, essa qualidade que ele tem, né, como pessoa? Eu não estou falando como patrão, não como presidente, mas aquela ligação de amizade com o elenco. Você acha que isso influencia para um time conseguir êxito como o Resenha conseguiu? Sim. No início ele era meio que sozinho, né, cara? Ele veio ter uma equipe muito boa, um suporte de uns 2, 3 anos, na verdade uns 2 anos para cá. Que aí veio o Clemilton, né, que era treinador, aí tinha o Carlos Alberto. Assim, era muita gente, né, mas assim, não tinha as funções delegadas, né? Então, assim, por exemplo, o Desson foi desde o início, o Bahia foi desde o início, caras que estão aqui desde a construção desse complexo, até mesmo de antes disso, né, dos primórdios. Só que eu digo assim, a nível de estrutura de equipe, que é treinador, preparador físico, nutricionista, analista de desempenho, ele contratou psicóloga. Então, assim, ele fez o Resenha virar um time mais que profissional. Então, assim, é por isso que eu te digo, a nível de estrutura, ninguém vai chegar perto. Ninguém vai chegar perto. Porque a galera faz o seguinte, eu tenho um nutricionista. Como é que é o nutricionista? O nutricionista está no consultório dele, eu sou seu atleta, aí você faz um convênio, você fala, vai lá no nutricionista, no Paulinho. O nutricionista era de fato do Resenha. O Pedro. É o nosso nutricionista que hoje ele está no Piauí. Hoje ele está no Piauí. Inclusive foi campeão, né, piauiense da Série B. Parabéns a ele aí. Então, assim, era uma equipe muito forte, cara. O nosso fisioterapeuta estava aqui com a gente direto, o Glazer, o nutricionista o Pedro, o preparador o Anderson. A gente estava junto todos os dias. Então, a galera viveu o Resenha. Projeto, né? Viveu. Não era, não, o escritório dele é lá na Zona Leste, vai lá. Não, o cara tá aqui, tá sabendo o que você tá comendo. Ele chegava cedo, preparava a nossa alimentação. O preparador físico estava todo dia, sabia que tipo de trabalho ia dar. Então, assim, isso faz muita diferença, pô. Aí culminou no ano mágico que a gente teve em 2023, que te pegou subindo e descendo. Todo mundo. Quem cruzasse, tomava. E a galera sabe que é verdade. 2023 não dava. Muita gente chegou perto, pênalti, não sei o quê, tinha uma estrutura, por exemplo, assim como em 2022, a gente me estendendo um pouco, a gente sofreu com a Bet Sport, 2023 a gente pegou tudo de volta. Pegamos tudo de volta. Com juros e correção monetária. Acho que a gente só não vencemos a D-Liga em casa, que foi 0-0 para os espartanos aqui, com mérito na Sport TV, até isso. Teve influência do Daniel também junto com o Darlan e o Otílio, os presidentes da federação. Os caras conseguiram trazer Sport TV para transmitir uma final no Piauí. E nego reclamando que tá ruim. Quando é que vai ficar bom? De onde eu vim, não querendo ser melhor do que ninguém, porque nem precisa me justificar que a galera sabe quem me conhece. De onde eu vim, se eu tive 2 transmissões em 10 anos de esporte,
com a Sport TV, já tive com Band News, já tive com Esporte Interativo, beleza. Sport TV, a gente está falando da maior emissora que transmite na área, né, esportiva. Se eu estiver falando besteira, alguém me corrige. O cara trouxe no horário, se eu não me engano, nobre, 8 horas da noite. Meu irmão, o Brasil inteiro olhando a gente. Aí a minha equipe perdeu dentro de casa pro esporte a longo prazo, bacana demais. E no ano seguinte acontece briga de ego, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, nunca fica bom. Então nunca vai ficar bom, pô. Aí depois nego reclama porque o futebol do campo não evolui. A gente trabalhou, todo mundo, todos os atletas envolvidos, a presidência envolvida, todos os presidentes de time envolvidos ao longo, desde o dia que eu pisei aqui, 2020, setembro. Desde essa deliga que eu pisei, né? Posso falar desde quando eu vim. Todo mundo em prol, todo sábado plantando a sementinha. Atingiu o ápice da parada, Sport TV transmitindo. Aí depois, conseguiram estressar tanto o cara, que o cara conseguiu criar o filho e depois largar. Complicado. Você falou algo interessante, né? Sobre... Muita galera fala que o futebol de campo não evolui. E principalmente aqui no Piauí, né? Quem conhece sabe que, de fato, o Resenha, o Daniel Trajano, ele foi uma revolução. Esses últimos 6, 10 anos, ele foi uma revolução para o futebol Piauí e do Brasil, né? Porque através desse projeto do Resenha, Teresina começou a ganhar uma proporção diferenciada, que eu até brincava, né? Eu brincava com meu irmão, rapaz, se esse cara tivesse no futebol de 11, meu irmão... Não só você, todo mundo. O futebol do Piauí já tinha tomado uma proporção gigantesca, que se ele tivesse começado no futebol de campo de 11, eu creio que o Piauí já estava no cenário de Série B. Sem querer exagerar, né? Da C pra B já tava. Pela visão que o cara tem. E se ele não pegasse gosto, né? Porque é o que eu te falei, se ele pegar gosto da parada, quando ele pega gosto, ninguém segura não. A cabeça do cara... Meu irmão, não sei que rotação é aquela ali, não. Mas... o tempo todo, pensando pra executar. Aí tu vem com a ideia boa. Ele tá com 5 ideias na tua frente, velho. Aí tu, tô com a ideia boa, vou apresentar pra ele. Aí tu apresenta a ideia, ele fala, beleza, dessa aqui eu já tenho mais 5 aqui pra frente. Então assim, se ele tivesse pego o campo, que eu acredito que ele tenha recebido muitos convites, né, inúmeros convites, porque tudo aquilo que é bom, a galera quer surfar meio que na onda, ele já teria botado o Piauí já em cenário nacional bacana. Tanto que ele recebeu o convite, né? Recebeu um convite da galera do River, se eu não me engano, uma vez, para ser Resenha barra River, ou River barra Resenha, uma história dessa. E ele já não tem papo na língua, né? Aí ele meteu, não, pô, então quer dizer que eu criei uma marca pro Futset e vou atrelar lá a campo? Não, vou disputar sendo Resenha. Aí foi Resenha e Flamengo, Resenha e Corinthians, Resenha... Aí que o Resenha e Grêmio, que se criou uma rivalidade muito grande na época, entendeu? É de fato essa história louca aí da gente. Mas você acha que tem alguma possibilidade dele chegar e falar, não, eu quero migrar para o campo de 11? Cara, ele já é envolvido, através da empresa que ele trabalha, né? Ele já é envolvido muito no campo. Acredito que ele já tenha mergulhado de cabeça no projeto. É difícil saber qual o próximo passo dele. É o que eu tô te falando, é uma mente imprevisível. É difícil saber, mas acredito que seja que ele consiga administrar, cara. Não como presidente, mas como um diretor master aí. Acho que ele consiga administrar. Se ele receber um convite, for uma situação que ele consiga seguir, né? Acho que dá certo. De tantos nomes, né? E eu queria até pedir perdão, esqueci de falar o nome do craque, que também passou por aqui, que foi o Vassoura. Vassourinha, né? Vassourinha, vovô. Conta pra nós aí como essa relação de Vassoura. Eu vejo que o cara, ele carrega uma humildade muito grande. Vassoura uma referência também. Um cara multicampeão, dispensa apresentações, cara. Fala, Vassoura é fácil, você resume. Um cara multicampeão, tem uma história de vida com aspiração, que ele sempre expõe isso, não tem problema nenhum em colocar. Que veio pra cá, ganhou tudo também, né? Venceu, deixou o legado dele aqui. Foi jogar em outras equipes. Tem um carinho do Daniel absurdo, o Daniel gosta dele pra caramba também, é um cara que saiu daqui pela porta da frente. Tenho um contato com ele, sempre que a gente pode, a gente tá trocando uma ideia em relação às coisas aí da vida que acontecem. Um beijo aqui pro Vassoura. Vovô, coração, tá? Você mora aqui,
Tá pagando aluguel, mas ainda tá morando, tamo junto. E fala aí, né, para nós, para esses garotos, né, esses jovens adolescentes que sonham em ter uma carreira brilhante, assim como você, né? A gente também tem um projeto na nossa cidade de Timon, né, Servir para Vencer, que é a escolinha que abriga mais de 200 alunos. Bom, bacana. E aí os moleques ficaram muito felizes. Pô, o professor vai conhecer o Dabá. Próxima, muitos queriam vir aqui. Próximo também, episódio rapaz. você bota todo mundo aqui junto. Eu falei, rapaz, deixa eu ir lá primeiro, deixa eu conhecer o cara e tal. Dá um recado aí pra essa galera. Servir para vencer, sonha, né? Pra essa galera que sonha em ser um jogador de futebol. Eu friso muito lá, né, pros garotos, que não basta a gente só querer ser o jogador e deixar o cidadão de lado, né? Tem a parte também do cidadão, tem a parte também do moleque crescer. Pô, fui multicampeão, mas não consegui vingar, mas sou um trabalhador de referência na minha Exatamente, empresa. é um bom pai de família. Galera de Servir para Vencer, cara, vocês já estão com um carro-chefe aí de vocês, levando vocês pro caminho do bem, né? Vocês têm o exemplo diário aí. Cara, a mensagem que eu ia passar, ele já começou com as duas palavras certinha. Você pode sonhar quanto sua mente permitir, mas não esqueça nunca das suas raízes. Ser um bom filho, quando crescer, ser um bom pai, tá? Ser um bom companheiro todo dia. E foca no que você quer. Você quer ser jogador? Não existe meio termo, não existe. Você quer ser um bom astronauta? Não existe meio termo. Ou você faz ou você não faz. Eu sempre digo nas entrevistas que eu faço que ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Mas a partir do momento que você firma um acordo, você tem que entregar tudo, sempre o seu melhor, porque a vida vai te devolver. Não é o ser humano que vai te valorizar, não é ninguém aqui na Terra. É Papai do Céu que vai ver o seu esforço e vai te abençoar. Então treine bastante, respeite a mamãe, respeite o papai, respeite seus irmãos. Seja uma pessoa do bem, que o mundo dá volta, às vezes voltinhas, e logo logo você vai vencer. Desanima não. É isso aí, muito obrigado. Queria agradecer. E para finalizar, de fato, eu também quero aprender com essa última pergunta. Tem alguma receita assim, rapaz? Lucas, eu acordo todo dia, faço isso, e no final do dia, alguma receita assim para de fato, porque hoje você é um cara que quando você postar algo ali na rede social, capita, boa, minha referência, papai, não tem nenhum comentário ruim desse cara positivo todo tempo. E olha que eu nem bloqueei. Nem bloqueei. Como é que faz para um ser humano chegar a esse nível, eu falo assim, de moral como cidadão? Respeito. Né? De chegar nos lugares, as pessoas não tratar você como o jogador do resenha, mas primeiro como aquele cidadão, aquele amigo, aquele cara que é referência. Luquinhas, diz aí pra nós. Luquinhas, é respeito, cara. É respeito. Minha mãe, ela deixou pra mim ela vai deixar pra mim, né, essa principal herança. Isso se a gente seguir a cadeia da vida, né, que são os pais irem primeiro que os filhos. Ela vai deixar, já deixou, né, que eu acredito que com 40 anos eu já tenho rumo da minha vida. É um significado muito grande dessa palavra, respeito. Filho, você sempre tem que saber chegar, sempre tem que respeitar. Sempre tem que sair pela porta da frente dos lugares que você frequentar. E isso é o segredo da vida, cara. É o segredo da vida. O mundo seria, sabe, 1000 vezes melhor se eu não fizesse com você aquilo que eu não gostaria que alguém fizesse comigo. Aí a gente fica tentando achar fórmulas. Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, cara, você tem que respeitar o ser humano. Você tem que respeitar quem está do outro lado. Você tem todo o direito de discordar. Você tem todo o direito de discordar de mim do que eu penso. Total. Mas até para você se posicionar, você tem que saber o que você vai falar e a maneira que eu vou ouvir. Esse é o segredo. É assim que eu acordo todos os dias, sem pensar nas coisas ruins. É óbvio que nós somos seres humanos. Acordo, faço minha oração, converso com Deus, falo sempre, peço sempre coisas boas, agradeço, que a gente pede demais e agradece na maioria das vezes pouco, né? A gente não tem entendimento. Eu busco sempre nas minhas orações conversar com Deus e falar o seguinte: Papai do Céu, eu quero só agradecer, cara. Agradecer porque eu sei que tudo nessa terra aqui provém do Senhor. Tudo. Dependendo da religião de cada um, é o propósito da vida. Tudo acontece aqui no tempo dele
e provém dele. Então, às vezes a gente é falho, às vezes não sempre, né? Somos falhos e queremos no nosso tempo, na nossa vontade. E não é. Às vezes as coisas acontecem com você, você encara como ruim a pessoa e às vezes não é, às vezes é a situação. Às vezes aquela pessoa não conseguiu respirar durante o dia, destravou tudo em você. Você está enxergando de fora, tem uma mente mais clara. Pergunta o que está acontecendo, vai conversar. Se não tiver jeito, se afasta. Você não é obrigado a, sabe, fazer o mal não, não é. Eu carrego isso comigo, eu não sou obrigado a fazer o mal a ninguém. Não é o que as pessoas fazem comigo, é o que eu vou fazer com elas. É o que eu vou fazer com elas. Se eu tiver a escolha e parar para pensar e analisar, que é o que eu venho treinando todos os dias, eu consigo tomar as decisões da minha vida. Então, se fez mal pra mim, cabe pra mim me afastar de você, pronto. Quem vai perder é você, cara. Sou um puta cara, sou um puta ser humano, sou um puta cidadão. Não é demagogia nenhuma, não é soberba nenhuma falar isso. Eu sei, pô, eu sei das minhas atitudes. Eu sei que eu não faço mal a ninguém. Então não é você comigo, sou eu com você. Verdade. E se a vida seguir assim, acredito que fique mais fácil aí para gerações dos nossos filhos aí. Rafael Dabá, meu irmão, queria agradecer imensamente o carinho, né? Eu que agradeço. Sua pessoa, agradecido demais por ter conhecido de perto esse cara incrível. Via muitas pessoas falando do seu potencial como pessoa, né? Já lhe acompanhei em vários jogos, né? Como profissional e sei do seu potencial. E hoje estou tendo a honra de conhecer esse potencial de ser humano que você é. Queria agradecer. Obrigado, Duque. Eu que agradeço a você. Queria agradecer pela recepção. Nosso monstro ali que está por trás ali nas câmeras. Vitor Compasso. Moleque Compasso. O sobrenome aleatório aí. E deixar aqui, já que você disse que acompanhar, aproveitar a resenha aqui. Hoje começa o mata-mata de uma equipe que eu faço parte. Não podia deixar de falar dos meus amigos, que são os meus alunos, que agora fizeram uma equipe montada através desse coletivo que eu te falei aqui às sextas, que é o The Reds, né? E hoje a gente começa o mata-mata lá no Morado do Sol. Não sei qual será o nosso desfecho aí na competição, acredito que a gente consiga almejar, a gente está almejando o título, acredito que a gente chegue à final, se Deus abençoar, né? Não sei também, estou explicando porque eu não sei quando vai ao ar, né? Mas se a gente estiver na competição, você é nosso convidado, vocês são nossos convidados para ir lá, dar um pulinho lá e conhecer The Red, né? The Reds. E conhecer uma galera que compartilha muito desse pensamento que eu troquei contigo aqui, que são os meus alunos. Top demais. Agradecido demais, né? Como eu falei. E queria lhe dar um abraço aqui, meu irmão. Bora, tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado pela essa resenha de hoje. Seja sempre bem-vindo. Aprendi demais com você, cara. Aprendi. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu vejo os stories do Gustavo aí, vejo ali a parceria de vocês. E eu gosto sempre de acompanhar. Tô aí. Viu? Tô aí. Sucesso pra nós mais uma vez. Tamo junto.